Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu vou ler aqui 2 capítulos de 2 profetas diferentes, tá? Para ilustrar ainda mais esses vídeos que eu faço, para você ver que o objetivo desses vídeos, irmão, é mostrar o que Deus está dizendo. Já deixou escrito na Bíblia, né, nos 66 livros, em comparação ao que está acontecendo hoje. Porque tem muita gente que pensa que a Bíblia é um livro de história, de coisas que já aconteceram e aquilo ali é só para você, né? Para vocês ficarem lendo, para ver o modus operandi de Deus. Não, meus amados irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. E as profecias delas são cíclicas. O que é isso? Ela acontece de tempos em tempos. Por isso que a própria palavra diz que os acontecimentos passados são sombras de acontecimentos futuros. Ou seja, o que ficou registrado na história, ele serve como um ensinamento, entendeu? Então, a situação, as profecias, elas vão de maneira cíclica, conforme o tempo vai avançando, né? Governantes vão mudando, comportamentos vão mudando, a palavra permanece a mesma. E cabe a nós meditarmos na palavra de Deus para entender isso e adequar essas profecias que estão na palavra de Deus para os tempos atuais. Se você fizer isso de maneira correta, com fé, sem distorcer, vocês estão me entendendo, irmão? De maneira simples, porque Deus fala em letras claras, dá até para você prever o futuro. E eu não vou nem falar para você se preparar para o futuro, porque no final de todas essas 3 milhões de palavras que Deus deixou na Bíblia durante todos esses tempos, se você tiver a fé nele, tá? A verdadeira fé, não é se desviar da energia deles, não é falar que tem, irmão, é ter a fé e confiar nele todos os dias. Você não tem com o que se preocupar, ou seja, você não tem o que se planejar. Simplesmente porque Paulo ele diz assim, pois somos mais do que vencedores. Por quê? Porque bastava Paulo falar assim, nós somos um vencedores, mas como ele fala mais do que vencedores, ele está falando o seguinte, você cumpre as determinações de Deus nessa terra e tu comerás os bens dela, e se algo acontecer, e quando acontecer, que todos nós vamos morrer, a gente ainda ganha a eternidade com Cristo, como Hebreus fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então a gente vence 2 vezes, aqui em vida, no corpo humano, e na eternidade, a nossa alma com Cristo, tá? Como são 2 capítulos, eu vou iniciar logo a leitura e vou fazer os comentários do que está acontecendo, do que eu vejo nas redes, do que a imprensa mente ou tenta te mostrar, a verdadeira situação que está acontecendo, para te apresentar, para você que está vendo esse vídeo, a similaridade das situações, tá? O primeiro está no profeta, e o primeiro é o principal, tá? Está no profeta maior, Ezequiel, no capítulo 4. Vamos ler esse capítulo e aprender com vocês, né? Tentar explicar o que Deus quer dizer aqui. Então vamos lá. Livro do profeta maior Ezequiel, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, filho do homem, pega um tijolo, coloca à sua frente e desenha nele uma representação da cidade de Jerusalém. Cerca então, ergue uma fortificação militar de cerco contra ela, constrói uma rampa de assalto, monta acampamentos e põe arites. Arites é aqueles equipamentos de guerra, né? Tipo catapulta, né? Da época, né? Tipo aqueles lança-míssil terrestre. Em seguida, apanha uma panela de ferro e coloca como se fosse um muro de ferro entre ti e a cidade. Posta-te na frente dela. A cidade estará sitiada e tu as cercarás, a fim de que isso sirva de sinal para toda a casa de Israel. Deita-te então sobre o teu lado esquerdo e lança sobre ti mesmo toda a malignidade da nação de Israel. Tu carregarás a iniquidade dela durante o número de dias em que estiverem deitados sobre o seu lado esquerdo. Posição política. Aqui ele está mandando
ele está mandando aqui o profeta Ezequiel representar uma tática de guerra. Não tem como não ter aquele centro de comando que eles botam um mapa da área inimiga que eles vão sitiar, eles ficam apontando, botando objetozinhos, assim, aqui você vai se posicionar, aqui a gente vai armar a base. É mais ou menos isso, tá? É tipo uma maquete, mas mostrando uma situação de um ataque. Determinei que o tempo e os anos da maldade do povo sejam contados em dias, isto é, durante 390 dias levarás sobre ti toda a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esse tempo em dias, te deitarás sobre o teu lado direito, a fim de poderes absorver também toda a malignidade da nação de Judá. Eis que eu te dei 40 dias, um dia para cada ano. Convém explicar antes de mais nada aqui, irmão, que quando você ouve falar de Israel, o povo de Israel, ele está falando de nações. E nações na Bíblia, eu já expliquei em vários vídeos, são tipos de pessoas. Está me entendendo? Então, uma profecia pode ser tanto para uma nação coletiva, igual o Brasil, 212 milhões de habitantes, como pode ser para cada um desses 212 milhões de pessoas. São profecias individuais. Deus ele trata nações, tanto como nações mesmo, países, como pessoas. Então você observa aqui que o contexto aqui é político. Deita do teu lado esquerdo e contempla toda a malignidade de Israel. Agora deita do lado direito e veja toda a malignidade de Judá. Posicionamento político. Como eu falo para vocês, o governo de direita é menos pior, porque é mais parecido com o normal. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele combate e ele não implementa certo tipo de presepadas mais acentuadas. Como assim, Ricardo? Porque, principalmente os grupos radicais de esquerda, parece que eles pegam a Bíblia e lê tudo que Deus abomina e colocam como normal. Aborto, homossexualismo, ideologia de gênero, linguagem neutra. Está me entendendo? Idolatria, bandidagem, liberação de drogas, ou seja, tudo que causa dor e sofrimento coletivo. Eles são contra o patriarcado. Eles se levantam, eles apoiam feministas. Ou seja, invertendo o papel da mulher na família, deixando homens, ou seja, os sacerdotes da família, que é o núcleo base da sociedade, emasculados, efeminados, invertendo os papéis. Você está me entendendo? O Dr. Enéas Carneiros uma vez disse que se o homossexualismo for estimulado até certo ponto, a geração, ou seja, todos nós vamos morrer em 80 anos, porque o homossexualismo não reproduz. A reprodução de um ser humano só se dá entre um hétero, né, entre heterossexuais, pessoas de sexo diferente, um homem e uma mulher. Isso é o básico dos básicos, que hoje em dia biólogos, né, tem que ficar falando que 2 mais 2 é 4 e a grama é verde. Então o Enéas diz que você pode ver que o objetivo, usando a imprensa, é estimular isso. Então o governo de direita, ele é menos pior, tá? Porque ele também é um governo feito de humanos. Eles podem combater essas presepadas, mas por outro lado eles enriquecem ainda mais quem é mais rico e aumenta a desigualdade social. Você tá me entendendo? Eles têm uma visão errada de sair privatizando tudo. Por exemplo, o lema dos liberais é o seguinte: vende, porque dinheiro não tem carimbo. Não é assim, irmão, porque tem a ver com soberania. Por exemplo, é nítido o que eles fazem no Correio hoje. Tá? Bolsonaro entregou ele com lucro, mesmo governando durante uma fraudemia e com os pés e mãos amarrados, ou seja, o STF tirando quase todos os poderes do presidente e dando para governadores e prefeitos. Mesmo assim, a gestão dele foi técnica, não foi uma gestão fraudulenta e por isso as estatais deram lucro. Então hoje você vê nitidamente que os Correios estão sendo saqueados e quebrados intencionalmente para vender a preço de banana para os bilionários amigos do rei. E depois do Correio vai vir a Petrobras, entendeu? A Eletrobras praticamente já foi dada para os irmãos Batista, o Welles Batista, que começou com uma fazenda de gado lá, vendendo carne, e agora está até com usina de urânio. Ou seja, eles estão virando os Rockefellers, né? Os Bilderbergs brasileiros. É porque aqui já no Brasil a gente já tem o nosso Rockefeller e o nosso Bilderberg.
Os Rockefeller são os irmãos Batista e os Bilderberg são aquele André Esteves, que é o dono do BTG. Um braço financeiro e outro braço de produção de energia, entendeu, meus amados irmãos? Só que eles compram tudo a preço de banana, assim como a Vale do Rio Doce, que é uma grande siderúrgica brasileira, foi quebrada intencionalmente e vendida a preço de banana para grupos específicos. E isso vem do governo de direita também. Então, aqui ele está dizendo, Deus está falando, que a sua posição política, né, o seu dever de cidadão de votar, você pode escolher como uma verdadeira democracia. Se você vai escolher um governo mais abertamente corrupto, perseguidor, ou se você vai com uma, assim, né, mais chance de normalidade e segurança. Mas ambos não têm a batuta do Espírito Santo. É isso que Deus está querendo falar. Em outras palavras, não aposte toda a sua vida em políticos e nem na política. A sua adoração de vida principal tem que ser para o Senhor e a sua palavra. É uma arte, e Deus ensina essa arte na Bíblia, você fazer isso sem ser um robô fanático, sem ser um eremita. Você já viu aqueles ermitão indianos, lá de mosteiro, essas coisas que as pessoas ficam isoladas, fala que é para fazer uma limpeza espiritual, né? Vai lá para a montanha, fica vários e vários tempos lá, dias, meses, anos. Ele pode alcançar o Brahma dele, o Nirvana, a paz espiritual, mas aquilo não acrescenta em nada, meu irmão, porque ele fica isolado lá em cima. A palavra de Deus, ela consiste em você aprender a adquirir essa paz, adquirir essa normalidade, esse bom funcionamento e você pregar para os outros. Não adianta você se esconder ou virar um robô fanático. Isso é até egoísmo. E você vai bater na trave lá, porque uma das classes que fica de fora do reino é dos tímidos, que é o eufemismo para covarde. Então, quando você tem todas essas bênçãos para você, quando você descobre o caminho correto, mas você não tenta passar isso para as pessoas, você está sendo um covarde. Volta, pois, teu rosto para Jerusalém, sitiada, com teu braço descoberto, e profetiza contra ela. Eu mesmo te amarrarei com cordas, assim não poderá virar de um lado para o outro, até que tenha cumprido todos os dias da tua aprovação. É uma aprovação viver nessa terra, sob 2 governos. Entendeu, irmão? E por que amarrou com corda? Tem uma coisa interessante lá no livro de Daniel, da famosa passagem da fornalha, que tem um detalhe. A Bíblia também tem muitos detalhes, irmão. Tem os acontecimentos principais e tem os detalhes. Você pode perceber que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, eles foram jogados amarrados com cordas nos pés e nas mãos. Ou seja, tem certo tipo de pecado, tem certo tipo de vício que te amarra os pés, ou seja, pés fala de caminhada, que te impede de caminhar, e nas mãos, as mãos fala de fazer a obra. Então você fica meio que travado. Então você foi jogado na provação, que é a fornalha, amarrado. Você pode ver, quando Nabucodonosor manda aumentar, ou seja, aumenta o castigo. A palavra de Deus diz que Deus não dá castigo maior do que o ser humano possa suportar. Paulo fala isso, né? Que junto com o castigo vem um escape. Então, uma vez vencido isso, ou seja, as tentações, mesmo você estando amarrado, você pode ver que aparece um quarto homem, é Jesus. Primeiro você entenda que Deus, ele pode não te livrar da fornalha, mas ele vai te livrar da morte que a fornalha vai te infligir, ou o sofrimento que a fornalha vai te infligir, porque a intenção de quem te coloca na fornalha, a fornalha foi feita para te matar. Então observa que Deus, ele pode não te livrar da fornalha, mas ele vai te livrar do dano que a fornalha vai te causar. E você pode ver que na passagem ele fala que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam caminhando livremente, ou seja, a primeira coisa, tá, na fornalha que quente, a primeira coisa que o fogo, olha só, engraçado, o fogo não queimou nenhum fio de cabelo, diz a passagem, dos 3. Mas com a presença de Jesus, as cordas que amarraram ele foram queimadas. Ou seja, a fornalha, a prova, com Jesus, ele te livra desses laços que te amarram.
Eu falei num vídeo que não adianta, naquele vídeo do Pastor Elvis, eu falei que não adianta, irmão, você parar de beber para mostrar para os outros. Isso é um exemplo, tá? Mas, e depois você ter desejo escondido. Isso são amarras, entendeu? Então, para os outros você não bebe, mas na primeira oportunidade que você vê que não tem ninguém olhando, né? Igual Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, matou o egípcio e se escondeu na areia. A primeira oportunidade que você vai ver que ninguém da igreja está olhando, ninguém dos vizinhos teus está olhando, vai lá ele entrar num botequim, tomar cerveja, tomar cachaça. Você se livrar dessa amarra é tirar a vontade, você tirar isso da rotina da sua vida. Geralmente quando você descobre que a bebida faz muito mais mal do que bem, ela não cumpre mais o propósito para que ela foi criada, para que você relaxe em alegria. Aquilo já virou um vício. Então aquilo virou uma corda. Então olha só, Deus está falando que vai amarrar o profeta com corda para que não vire nem para um lado nem para o outro, até que tenha cumprido os dias da sua provação. Toma trigo, cevada, feijão, lentilha, painço e capim, espelta, trigo ruim. Deposita todos numa só vasilha e faz pão para teu alimento. Deverás, pois, comer esse pão durante 390 dias em que estiveres deitado sobre o teu lado. Todos esses dias aqui são simbólicos, tá, irmão? Pesa 240 gramas de pão por dia, come em horas determinadas. Também beberás águas pelo equivalente ao meio litro. De tempo em tempo beberás. Aqui a gente está falando de um racionamento por ordem do Senhor. Mas observa que esse racionamento ele está espelhando um racionamento espiritual. A gente está falando aqui de pão feito com vários materiais ruins e pouca quantidade de água. Ou seja, é algo parecido com um pão. Tem muitos pastores falando um monte de besteira aí que parecem que está escrito na Bíblia. Parece que está escrito na Bíblia. Mas na verdade são ensinamentos direcionados com pedaços e ingredientes ruins e que no final se parece com pão, mas na verdade é uma caricatura. E água, meio litro por dia. Eu devo beber uns 3 litros. A ciência, né, a OMS fala que você deve beber de 4 litros, mas aí depois já vem um outro estudo derrubando. Irmão, olha só, você tem que beber quando você estiver sede. Então tem gente que trabalha mais no sol, que anda mais no sol, e com isso vai suando mais, ou seja, vai se perdendo hidratação. Então o ato de você beber água, independente da quantidade, é simplesmente a reposição. Você tem que beber até você se sentir bem. Você não tem que ficar tomando água sem sede, irmãos. É isso que a ciência está falando, porque se você tomar água em excesso, vai afetar teus glóbulos brancos, vai dar outro tipo de problema. Então, a sede, ela é um sinal do corpo, tá? Colocado por Deus, para que você não morra desidratado. Você sentiu sede, você vai lá e bebe água, tá satisfeito. Tu tá me entendendo? Mas aqui tá falando de meio litro, ou seja, pouca água. Para tempos de esforços no sol, que o sol é que é o deserto, e deserto fala da tua caminhada, vocês estão me entendendo? É pouco. Então a gente está falando de a verdadeira palavra racionada aqui. Tu comerás o pão, e olha que Deus não está mandando estocar. Tu comerás o pão como tradicionalmente se come um bolo de cevada, entretanto assarás sobre uma mistura de palha e fezes humana como combustível, né? Palha, ou seja, combustível adulterado. Não é uma coisa normal, entendeu? Não, aqui não está falando de tempos normais. E acrescentou Yahvé as suas ordens: assim os israelitas comerão seu pão impuro entre as nações pagãs, para onde eu mesmo os desterrar. Então eu repliquei, né? O Ezequiel replicando: Yahvé, Senhor Deus, eu jamais me contaminei e me tornei impuro de forma alguma, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Jamais comi animal encontrado morto ou dilacerado pelos outros animais selvagens. Nem carne impura ou modo de preparar proibido entrou na minha boca. Olha só, Ezequiel está falando a vida dele diante de Deus e mostrando para você por que ele foi escolhido por Deus.
Ele está falando que desde a mocidade ele segue os mandamentos. Porque a Bíblia, somente no Pentateuco, está mostrando uma série de mandamentos. Você não deve comer animal destroçado de outro animal, certo tipo de animal você não pode comer, como a águia, como o porco, essas coisas. Animal que tem fenda, Deus vai dar uma série de detalhes. Então, como esses detalhes estão vindo de Deus, ordenança do próprio Deus, então aquele que obedece desde a mocidade está dizendo que ele é fiel ao Senhor. E por isso que Ezequiel foi um dos grandes profetas, tá? Inclusive um dos mais escatológicos da Bíblia, porque ele foi escolhido pelo Senhor. Não é todo mundo que vai ser igual a Ezequiel, entendeu, meus irmãos? Mas aqui ele está dando uma justificativa. Você pode ver que Deus ele fala, acho que é para Jeremias ou para Osés, acho que é para Jeremias, para ele se casar com prostituta, essas coisas, entendeu? Fazer coisas que não são normal na vida de um cristão, entendeu? Mas é como um teste, tipo assim, olha só o que eu passo. Deus está querendo espelhar no profeta a indignação dele, o que ele passa com a criação dele, com os seres humanos, entendeu? Então olha só, ao que ele ponderou, assim seja, permitirei que asse os seus pães sobre uma mistura de palha e esterco de bois, como costume, não em cima de excrementos humanos. Ou seja, ele permaneceu fiel, mesmo em tempos de destruição e cerco. Então quando Deus pede uma coisa para fazer uma coisa e que ele vai incomodar a pessoa, não, Deus, não faça isso. Porque ele falou, desde a sua mocidade eu sigo, a tua palavra é boa, eu me sinto em paz com ela. Não me peça para fazer essas coisas impuras. Deus está sempre te provando e te testando, meus amados irmãos. Então Deus mudou algumas coisas, entendeu? E disse-me mais, filho do homem, eis que tirarei o suprimento de alimento de Jerusalém. Com desespero comerão alimento por peso, em meio a grande aflição, saciarão sua sede, mediante a quantidade de água racionada, até que o alimento e a água lhe faltem e fiquem chocados com o estado de saúde e aparência de um dos outros, eis que todos defiarão por causa da sua malignidade. Aqui ele está falando uma das premissas da Bíblia, que é a premissa da colheita, da semeadura e da colheita. Você colhe aquilo que você planta. Se você virar as costas para Deus, não espere coisa boa, irmão. Vai ter escassez de coisas. Você está me entendendo? E está falando ali. E vai comer a preço de ouro. Você vai sempre pagar mais caro por uma coisa que não vai se satisfazer completamente. Porque isso são consequências. Quando você apoia a mentira, quando você apoia a barbárie de maneira direta ou indireta, não espere um bom destino. O problema é que as pessoas hoje, elas não querem pagar, irmão. Elas só querem fazer o que é mal, não querem pagar o mal. Então o juízo também é cíclico. Eu vou fechar aqui com Amós, capítulo 8, o profeta menor Amós, e eu vou falar por que eu li esses dois capítulos. Ó. Livro do profeta menor Amós, quando eu falo profeta maior e menor, é a quantidade de capítulos que tem em cada livro, tá, meus amados irmãos? Não é porque um profeta em si, um é maior do que o outro, não, porque para Deus não existe essas coisas, não. É porque o Ezequiel é um livro grande, Amós, e um livro pequeno, como se fosse umas cartas por aí, entendeu? Vamos lá. Amós 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eis que Yahvé, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou. Amós, o que vês? Ao que eu lhe respondi, um cesto de fruta madura. Então o Senhor me revelou, pois bem, este chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Olha só. Mas naquele dia os cânticos dos templos se tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme a quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Ouvi isso com atenção. Vós que esmagais os necessitados e destruí os pobres da terra. Deus está mandando um recado claro, meus amados irmãos. Para esses opressores, esses bilionários que estão se beneficiando de toda essa maracutaia aí, de todo esse aumento excessivo de impostos. Vou repetir, ó. Ouvi isso com atenção. Vós que esmagais os necessitados e destruí os pobres da terra, murmurando, quando acabará a lua nova para que vendemos o cereal? E a que horas terminará o período do Shabá?
sábado, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o efa, a medida e aumentando o ciclo e o preço, enganando muitos com balanças adulteradas ou balança desonesta. E assim podendo comprar o pobre mediante a prata que se torne servo e necessitado por um par de sandália, vendendo até a palha de trigo. E Yahvé jurou contra a arrogância de Jacó: jamais esquecerei de nenhum ato que praticaram. Meus amados irmãos, ele está dizendo aqui, tem gente, por exemplo, que vende, a pessoa está vendendo a água mineral ali, uma garrafa normal, R$1, R$2, né? Quando tem uma enchente, igual deu aquela de Brumadinho, a catástrofe, o que acontece? Ele atinge a água potável. O ser humano não pode deixar de beber água, então ele pega aquela garrafa d'água de R$2 e vende por 10, ganhando lucro em cima da desgraça dos outros. Meus amados irmãos, não faça isso. Porventura não estremecerá toda a terra por causa disso? Não planteará toda aquela que nela habita? Certamente toda essa terra se erguerá como o Nilo e será agitada logo em seguida e afundará como o próprio ribeiro do Nilo. Eis que naquele dia, eu vou ler aqui só mais 3 versículos, tá? Eis que naquele dia, assegura Yahvé ao soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Transformarei suas festas sagradas em velório e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrio de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça no sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. É uma dor extrema, perder um filho único ainda por cima. E os 2 versículos principais: eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre essa terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede por água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, ao norte e oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Naqueles dias, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Aqueles que juram por Azima e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria, e os que proferem, juro pelo nome de Deus, Odã, e ainda juro pelo poder de Berseba, todos tombarão o fio da espada para nunca mais se levantar. Profecia terrível, né? Meus irmãos, mas é isso aí que vai acontecer se você adorar os outros deuses. Meus amados irmãos, eu estava falando no outro vídeo, prenderam o Bolsonaro, mas não tem provas. Aí eles fizeram uma vigília de oração, né? E teve ali a votação do Supremo Tribunal Federal para ver se ia manter a prisão do homem ou não. Eu estou dando exemplos para vocês compararem, tá? Aí o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele manteve a prisão em cima de mais uma tese ridícula, que Bolsonaro, doente, com 70 e poucos anos, ia ali, durante a vigília, fugir espetacularmente para a embaixada, né? E dali fugir para o exterior. Meus amados irmãos, a vigília de oração, aquelas pessoas estavam a 500 metros do portão da casa dele, que já está cheio de agentes federais dentro do quintal. Tem até drone da Rede Globo, o homem é vigiado 24 horas por dia. Drones fazendo filmagens ilegais da Rede Globo, na varanda dele. Então o que acontece? Essa foi a tese mirabolante. O Flávio Dino, que é o mais comunista ali ele não comprou essa tese, mas manteve a prisão, sabe o quê? Baseado na vigília. Meus amados irmãos, olha só, uma vigília de oração. Ó, você não vai ver uma vez na Bíblia Deus mandando um monte de gente protestar contra um governante na rua. Ou seja, Deus não manda o povo fazer protesto. Deus, ele manda você orar, se posicionar, que ele vai levantar uma liderança, e a partir dessa liderança ele vai encher de poder para enfraquecer e destruir as nações que estão oprimindo o povo pelo qual ele está clamando. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Mas a vigília de oração você vai ver em várias passagens da Bíblia. Você vai ver uma vigília de oração, não é uma vigília de rebelião. Então Flávio Dino disse, na decisão dele, que ele estava preocupado com a vigília de oração. Meu irmão, só existe uma pessoa, ou seja, uma entidade, que se preocupa com o ajuntamento de pessoas orando a Deus. Quem é? O diabo. Isso é para você que tem dúvida, entendeu? Aí entrevistaram lá o filho dele, o Carlos Bolsonaro, falou: mas teu pai foi, ele informou, o meu pai está preso por um processo que nem sequer foi citado. A repórter falou: mas teu pai foi citado. Ele falou: não, prova aí.
A verdade que está nos fatos é que ele não foi citado, a prisão dele é arbitrária. Mas a repórter não sabia, irmão. O problema é que essa repórter informa muita gente. Em qualquer outra empresa normal, essa repórter seria demitida, porque ela não, pelo menos, não fez o dever de casa dela de direito. Então ela realmente não sabe, irmão. As pessoas estão falando de coisas que elas não sabem. Aí foi um pastor dessa vigília que é ligado ao MBL, aquele humorista Danilo Gentili, que se dizem de direita, mas odeiam o Bolsonaro. E ele falou assim: o teu pai tem que ser condenado pelas 700 mil covas que ele abriu durante a pandemia. Meus amados irmãos, isso é uma mentira. E muita gente na rede falando: parabéns pela coragem desse pastor que falou a verdade na cara do filho. Que verdade, irmãos? Primeiro que a fraudemia foi no mundo inteiro. Nenhum outro presidente teve morte, né? Dizem que teve morte de Covid no mundo inteiro. Nenhum outro presidente foi culpado pela Covid, querido. Só o Bolsonaro foi. Gente, que senso de justiça é esse? Aí eu botei um texto lá, o falso pastor. Realmente esse pastor tem que ter coragem para se auto-intitular pastor, ou seja, um homem que leva a palavra de Deus, e falar uma mentira sem provas, tem que ser muito corajoso, irmão. Porque esses aí, se não se arrepender, ele vai se ver com o próprio Deus vivo, irmão. Nem com um advogado chamado Jesus Cristo ele vai se ver. Jesus não vai nem se intrometer. Esses daí, falso profeta, pessoas de acusação que faz mal. Meus amados irmãos, tem coisas, tem pilantragens que faz mal ao teu bolso. Você vai levar um prejuízo aqui hoje, mas amanhã você vai se levantar. Mas quando é um prejuízo na sua alma, quando tem a ver com vidas, meus amados irmãos, um negócio é muito diferente. Porque dinheiro você perde e ganha lá na frente. A vida é uma só. E ela é muito importante para Deus. Eu tá me entendendo? Eu estava falando com uma senhora falando assim: o mal de vocês é esse. Veio um cara dizendo a verdade, eu falei assim: senhora, quer dizer que a pessoa pode chamar a senhora de vagabunda, disso, daquilo, de mentirosa, de ladrona, sem provas? É liberdade de expressão, é isso? Porque a senhora me parece ser aquele tipo que a senhora não fez nada, mas seu nome foi envolvido numa fofoca, a senhora vai até na macumba para pedir para matar a pessoa que está espalhando a fofoca. Mas com a senhora não pode. Mas para um inocente, mesmo sendo um ex-presidente, pode. Cadê as provas, irmão? Vamos parar com isso, irmãos. Porque vai acontecer isso aqui, cerco. O que a Babilônia fazia? Está lá no livro de Reis. Ele não invadia Israel, ele cercava. Quem saía para pegar os alimentos não eram soldados, eram os camponeses, que não sabiam se defender. Então começou a dar fome. Eles começaram a morrer na miséria, na fome e de sede. Porque se saísse, morria. E não tinha como, porque o suprimento estava lá de fora. Tática terrível da Babilônia. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? E o que está acontecendo aí é exatamente isso. Escassez moral, espiritual. E Deus vai mandar essa fome, igual ele disse em Amós 8:11. Que ele vai mandar fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de se ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos, você pode buscar a perfeição, mas se você não encontrá-la, não se frustre. Mas tem uma coisa que é disponível para tudo, para encerrar o vídeo. Seja justo. A justiça da verdade está disponível a tudo, a todos, e a gente tem que praticar. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.